O AVC, acidente vascular cerebral, conhecido também como derrame cerebral, acontece quando há o entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, levando à paralisia da área cerebral que ficou sem a circulação sanguínea. No Brasil, o AVC causa cerca de 68 mil óbitos por ano e representa a primeira causa de morte e incapacidade no país. No mundo, já são 16 milhões de ocorrências de AVC por ano, que geram 6 milhões de mortes e 5 milhões de casos de incapacidade, especialmente de espasticidade, que se caracteriza pelo aumento anormal ou hiperatividade no tônus muscular. Existem dois tipos de AVC, o AVC isquêmico, que é o entupimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, e o AVC hemorrágico, que se dá pelo rompimento dos vasos, provocando sangramento no cérebro. Para falar um pouco mais sobre a doença, suas consequências e tratamentos, procuramos a ajuda de uma especialista no assunto. As principais sequelas do AVC, aquelas que todo mundo mais conhece, que chamam mais atenção, são as sequelas motoras, né? São o paciente ele tem um AVC de um lado do cérebro e ele desenvolve uma fraqueza do outro lado do corpo, do outro hemicorpo. Por exemplo, um AVC à direita, esse paciente vai ter uma sequela motora à esquerda. Outra sequela muito recorrente é a alteração de linguagem, principalmente nos AVCs no hemisfério esquerdo, que é onde fica a região responsável pela linguagem. O AVC está mais próximo do que pensamos. Então, você conhece alguém que já sofreu AVC? Sim, várias pessoas. Eu tive minha mãe com AVC, que faleceu, e tem agora um amigo que teve na segunda-feira em Brasília, ele mora em Brasília, e teve um AVC. E a sua mãe, antes de falecer, ela fez algum tratamento? Ela era hipertensa, né? Então ela fazia tratamento regularmente, mas teve um princípio de AVC, foi internada, chegou a acontecer o AVC pior ainda, né? Ela ficou 2 anos em tratamento, mas não resistiu. Essa minha amiga faz tratamento, faz fisioterapia, faz ginástica, caminha e tem um apoio muito grande do marido, que tem uma paciência de Jó com ela. E depois do AVC, como proceder? Sempre que falamos em reabilitação, neuroreabilitação, ela deve acontecer o mais precoce possível. Isso quer dizer, tão logo o paciente tenha condições de participar de um programa de reabilitação física, digamos assim, e também de fonoaudiológica, de linguagem. Então, mesmo já na UTI, passado aqueles cuidados iniciais, muitas vezes no AVC grave, o paciente ele chega a ser internado em UTI, então já é indicado iniciar terapias com fonoaudiologia, com fisioterapia motora, e mais recentemente tem sido preconizado o uso precoce da toxina botulínica já no primeiro sinal de espasticidade, que é essa contração exagerada dos músculos após um AVC. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 30% dos sobreviventes de AVC desenvolvem espasticidade, que afetam sua qualidade de vida. A reabilitação do paciente de AVC é de extrema importância para a recuperação e que poderá contar com recursos terapêuticos para auxiliar na recuperação das áreas afetadas. Nós temos a fisioterapia motor, ou cinesioterapia, que é onde o fisioterapeuta trabalha muito de perto com esse paciente, tentando alongar essa musculatura que está enfraquecida, que está espástica, também fortalecer outros grupos musculares, a fim de tentar devolver ao máximo a função a esse paciente. Sempre reforçando que o trabalho de reabilitação ele é feito por uma equipe multidisciplinar. Então é importante a participação do médico, do neurologista, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, do fonoaudiólogo. Atualmente no Brasil, os tratamentos de reabilitação para os pacientes que tiveram sequelas por consequência do AVC são medicamentos, fisioterapia, uso de toxina botulínica. A toxina botulínica ela vai promover um relaxamento dessa musculatura. Então, é sabido que por conta do controle inibitório do cérebro, no paciente com AVC,
ele evolui com uma espasticidade. Então, isso impede muitas vezes a reabilitação, isso impede com que ele consiga abrir e fechar uma mão, isso impede a higienização desse paciente, isso causa dor, então é muito desconforto na reabilitação, enquanto ele está fazendo o trabalho de fisioterapia, o fisioterapeuta está trabalhando. Então, a toxina ela age nisso, ela age dentro do músculo, promovendo um relaxamento dessa musculatura e com isso melhora a amplitude do movimento, diminui a dor desse paciente e faz com que ele consiga fazer melhor essas terapias. No mercado, nós temos diferentes toxinas botulínicas, então existem algumas marcas no mercado. Todas elas têm um mecanismo de ação muito parecido e existe a questão do médico. Isso vai muito da experiência do médico, saber em qual toxina ele está mais acostumado a lidar, em qual ele tem mais experiência para lidar e mais segurança. Mas, de forma geral, as toxinas são medicações de boa eficácia, de boa segurança e boa tolerabilidade para o paciente, com efeitos colaterais mínimos. No processo de reabilitação, não é apenas o médico e a equipe multidisciplinar que atuam na melhoria da qualidade de vida do paciente, mas também a família que deve apoiar e levar os exercícios de reabilitação para casa e para a rotina. Todo mundo trabalhando junto, os profissionais nos centros de reabilitação ou em casa e a família, principalmente, aí abraçando esse paciente e estimulando com todas as terapias disponíveis hoje, para que ele volte a ser inserido na sociedade, na vida cotidiana, como ele tinha pré-AVC. Muitas vezes a normalidade ela não consegue ocorrer, devido ao dano, devido à extensão da lesão. Mas o trabalho da reabilitação tem que ser sempre esse, tentar reinserir o paciente nas atividades profissionais, sociais, familiares. Esse paciente ele tem que se sentir sempre muito abraçado, muito acolhido, para poder aderir a esse tratamento multidisciplinar.